Em meio à guerra tarifária promovida pelos Estados Unidos, representantes do comércio exterior de 11 países que formam os BRICS assinaram uma declaração em Brasília a favor do livre mercado. Repórter Luciana Verdolim, mais uma vez aqui com a gente para falar sobre essa reunião. E é uma declaração, uma resposta velada ao tarifaço imposto por Donald Trump. É isso, Luciana? Na prática, sim, Thiago, é uma discussão que está sendo feita em todos os encontros internacionais. O presidente Lula tem reclamado muito desse posicionamento norte-americano, que quer ser o xerife do mundo. Então, essa reunião dos BRICS, na verdade, ela é preparatória para a reunião de cúpula que vai acontecer em julho no Rio de Janeiro. O que aconteceu hoje? Foram os representantes, dos ministros da indústria e comércio de todos os 11 países dos BRICS. E o vice-presidente Geraldo Alckmin foi quem representou o governo brasileiro. Nessa reunião também, segundo o vice-presidente, além de assuntos relacionados aos BRICS, houve uma preocupação do Brasil. Não foi tema do encontro, mas é uma preocupação do Brasil discutir a questão da gripe aviária que está assustando aí os produtores brasileiros. Alckmin deixou bem claro que o posicionamento, na avaliação dele, o posicionamento do governo brasileiro foi super eficiente até o momento e a avaliação é de que vamos conseguir superar esse problema. A gente tem a declaração para acompanhar. A gripe aviária, ela existe em vários lugares do mundo, é vírus, né? Então você tem um episódio aqui, tem um episódio lá. O importante é que a ação brasileira do MAPA foi muito rápida. Ela foi imediata, no sentido de isolar a área. Ela está localizada no município. O Brasil é um país continental, então tem outras regiões que não tem nenhuma relação, e acreditamos que possa ser transitória e rápida. Com relação a comércio, o vice-presidente lembrou que os países dos BRICS, em conjunto, por unanimidade, defenderam a necessidade do multilateralismo e da defesa, do que diz a Organização Mundial do Comércio. A gente também tem a declaração. O comércio exterior tem um papel importante no desenvolvimento, na geração de emprego, na melhor geração de renda, no desenvolvimento dos países. E para as crises do multilateralismo e do comércio, o caminho é mais multilateralismo e mais comércio. Foi até questionado, vice-presidente, se os países dos BRICS discutiram a questão da utilização de moedas locais para negociações comerciais. Ele disse que nesse encontro não, mas o presidente Lula tem feito muitos apelos, tem defendido a necessidade de se negociar em moeda local, que não entende quem definiu que o dólar seria a moeda internacional, o que desagrada o governo de Donald Trump. Vale ressaltar que todas essas discussões estão sendo realizadas, discussões setoriais, para que os presidentes, quando chegarem aqui ao Brasil em julho, possam fechar uma declaração conjunta envolvendo aí esses 11 países dos BRICS. Está crescendo e se tornando uma potência, como tem dito recentemente o presidente da República. Desse grupo de 11 países, incluindo o Brasil. Bom trabalho, Luciana. Mais um giro com os nossos comentaristas. Cristiano Vilela, a questão é a força desses países dos BRICS para fazer frente contra os Estados Unidos, porque se aqui na América do Sul, claro que são situações diferentes, a questão regional é muito diferente, são 11 países muito diferentes. Então é saber como que é possível, afinal, um discurso de tantos países assim. Pois é, Thiago, quando os BRICS se iniciaram, havia ali um componente econômico muito forte, no sentido de economias emergentes que vinham ganhando um certo destaque em relação àqueles atores que tradicionalmente se posicionavam nas primeiras posições de maiores economias do mundo. No entanto, nos últimos anos, nós passamos a ter um componente político muito forte, especialmente envolvendo a liderança da China e da Rússia, que fez com que esse grupo inflasse dentro de um viés absolutamente distinto em relação àquele inicial.
Portanto, o que temos hoje é uma visão cada vez mais política, dentro de uma estratégia geopolítica de fortalecimento desse grupo, em detrimento do domínio norte-americano de uma forma geral, e isso vem se posicionando de uma forma explícita, cabendo ao Brasil, enquanto ator que possui relações com todos os lados envolvidos, que se equilibrar um pouco nessa situação, nesse posicionamento, no sentido de evitar que uma adesão significativa a esse bloco, ela não represente o fim ou o detrimento de algumas relações que existem dentro do outro campo capitaneado pelos Estados Unidos da América. Kobayashi, é um grupo heterogêneo, né? Então é difícil muitas vezes afinar esse discurso, mas talvez o Brasil pode ter algum tipo de liderança nessa discussão? Dentro do bloco, sim, Thiago, porque dentro do bloco o Brasil é dos fundadores, né? O B do BRICS é um dos 5 principais. A gente teve a adesão, a entrada de outros países menos relevantes nos últimos anos. Mas, em relação à guerra comercial em específico, não é tão importante que o Brasil entre com muita força na briga de bloco, porque daí pode sofrer os males que a China sofre. E o Brasil não tem a mesma potência, não tem o mesmo resguardo financeiro, capital o suficiente como a China tem para entrar numa guerra com os Estados Unidos. É importante que o Brasil faça, assim, se valer presente no bloco dos BRICS para aquilo que possa aproveitar ao Brasil, e na guerra comercial não é tão bom assim. Já em relação ao que disse o vice-presidente a respeito do Ministério da Agricultura na luta pela solução das sanções todas enviadas ao Brasil em relação à gripe aviária, está muito certo. O Ministério da Agricultura, ele se diferencia dos demais ministérios justamente pela sua capacidade técnica. Há muitos técnicos de carreira, inclusive, no mapa, que servem agora a solucionar esses problemas todos. Não só em relação aos problemas da gripe aviária, mas algumas sanções, inclusive chinesas, às carnes de 3 plantas, em específico de 3 frigoríficos brasileiros, que há pouco tempo estão sem exportar para a China. Isso também é muito relevante.